Evangelho de São Lucas, capítulos de 22, versículo 39 ao capítulo 24. Suprema angústia. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles, à distância de um tiro de pedra, e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: Por que dormis? Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Prisão de Jesus. Ele ainda falava, quando apareceu uma multidão de gente, e à testa deles vinha um dos 12, que se chamava Judas. Achegou-se de Jesus para o beijar. Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do príncipe dos sacerdotes, decepando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio: Deixai, basta. E, tocando na orelha daquele homem, curou. Voltando-se para os príncipes dos sacerdotes, para os oficiais do templo e para os anciãos que tinham vindo contra ele, disse-lhes: Saístes armados de espadas e cacetes, como se viesseis contra um ladrão. Entretanto, eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora, e do poder das trevas. Negação de Pedro. Prenderam-no, então, e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguia-o de longe. Acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se em redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu, sentado junto ao fogo, encarou-o de perto e disse: Também este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, viu o outro e disse-lhe: Também tu és um deles? Pedro respondeu: Não, eu não o sou. Passada quase uma hora, afirmava um outro: Certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: Meu amigo, não sei o que queres dizer. E, no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra do Senhor: Hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Jesus diante do conselho. Entretanto, os homens que guardavam Jesus escarneciam dele e davam-lhe bofetadas. Cobriam-lhe o rosto e diziam: Adivinha quem te bateu? E injuriavam-no, ainda de outros modos. Ao amanhecer, reuniram-se os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, e mandaram trazer Jesus ao seu conselho. Perguntaram-lhe: Dize-nos se és o Cristo. Respondeu-lhes ele: Se eu vos disser, não me acreditareis. E se vos fizer qualquer pergunta, não me respondereis. Mas, doravante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Então, perguntaram todos: Logo, tu és o Filho de Deus? Respondeu: Sim, eu sou. Eles então exclamaram: Temos nós ainda necessidade de testemunho? Nós mesmos o ouvimos de sua boca. Jesus diante de Pilatos. Levantou-se a sessão e conduziram Jesus diante de Pilatos, e puseram-se a acusá-lo. Temos encontrado este homem excitando o povo à revolta, proibindo pagar imposto ao imperador e dizendo-se Messias e rei. Pilatos perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Sim. Declarou Pilatos aos príncipes dos sacerdotes e ao povo: Eu não acho neste homem culpa alguma. Mas eles insistiam fortemente: Ele revoluciona o povo ensinando por toda a Judeia, a começar da Galileia até aqui. A essas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, pois justamente naqueles dias se achava em Jerusalém. Jesus diante de Herodes. Herodes alegrou-se muito em ver Jesus, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar dele muitas coisas, e esperava presenciar algum milagre operado por ele. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Ali estavam os príncipes dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com violência. Herodes, com a sua guarda, tratou-o com desprezo, escarneceu dele, mandou revesti-lo de uma túnica branca e reenviou-o a Pilatos. Naquele mesmo dia, Pilatos e Herodes fizeram as pazes, pois antes eram inimigos um do outro. Condenado à morte.
Pilatos convocou então os príncipes dos sacerdotes, os magistrados e o povo, e disse-lhes: Apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas, interrogando eu diante de vós, não o achei culpado de nenhum dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo devolveu. Portanto, ele nada fez que mereça a morte. Por isso, eu o soltarei depois de o castigar. Acontecia que em cada festa ele era obrigado a soltar-lhes um preso. Todo o povo gritou a uma voz: A morte com este e solta-nos Barrabás. Este homem fora lançado ao cárcere devido a uma revolta levantada na cidade, por causa de um homicídio. Pilatos, porém, querendo soltar Jesus, falou-lhes de novo. Mas eles vociferavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Pela terceira vez, Pilatos ainda interveio. Mas que mal fez ele então? Não achei nele nada que mereça a morte. Irei, portanto, castigá-lo e depois o soltarei. Mas eles instavam, reclamando em alta voz, que fosse crucificado, e os seus clamores recrudesciam. Pilatos pronunciou então a sentença que lhes satisfazia o desejo. Soltou-lhes aquele que eles reclamavam e que havia sido lançado ao cárcere por causa do homicídio e da revolta, e entregou Jesus à vontade deles. Caminho da cruz e morte de Cristo. Enquanto o conduziam, detiveram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz, para que a carregasse atrás de Jesus. Seguia uma grande multidão de povo e de mulheres, que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Porque virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque, se eles fazem isso ao lenho verde, que acontecerá ao seco? Eram conduzidos, ao mesmo tempo, 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. A multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: Salvou a todos, que se salva a si próprio, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Do mesmo modo zombavam dele os soldados. Aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima de sua cabeça pendia esta inscrição: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele: Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro o repreendeu: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para nós isto é justo, recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol, e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Vendo o centurião o que acontecia, deu glória a Deus e disse: Na verdade, este homem era um justo. E toda a multidão dos que assistiam a esse espetáculo e viam o que se passava, voltou batendo no peito. Os amigos de Jesus, como também as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, conservaram-se a certa distância e observavam estas coisas. Sepultura. Havia um homem, por nome José, membro do conselho, homem reto e justo. Ele não havia concordado com a decisão dos outros, nem com os atos deles. Originário de Aritmeia, cidade da Judéia, esperava ele o reino de Deus. Foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Ele o desceu da cruz, envolveu em um pano de linho e colocou-o num sepulcro, escavado na rocha, onde ainda ninguém havia sido depositado. Era o dia da preparação e já ia principiar o sábado. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia acompanharam José. Elas viram o túmulo e o modo como o corpo de Jesus ali fora depositado. Elas voltaram e prepararam aromas e bálsamos. No dia de sábado, observaram o preceito do repouso. Ressurreição. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar.
quando apareceram em frente delas 2 personagens, com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhes eles: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse, quando ainda estava na Galileia: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e a todos os demais. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras suas amigas relataram aos apóstolos a mesma coisa. Mas essas notícias pareciam-lhes como delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro correu ao sepulcro, inclinando-se para olhar. Viu só os panos de linho na terra. Depois retirou-se para a sua casa, admirado do que acontecera. Os discípulos de Emaús. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados, e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: De que estáis falando pelo caminho, e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhes: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: Que foi? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel e agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Aparição aos discípulos. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito, mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, vacilando eles ainda e estando transportados de alegria, perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: Isto é o que vos dizia, quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito, para que compreendessem as Escrituras, dizendo: Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao 3º dia. E que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados e todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo
e permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus. Explicação dos capítulos de 22, versículo 39 ao capítulo 24. Muito bem, estamos lendo as últimas palavras do Evangelho de São Lucas hoje, mas não se preocupe que os Atos dos Apóstolos é a continuação. Isso é, aqui estamos no Evangelho final, antes de iniciarmos os Atos dos Apóstolos romanos. Então, Romanos é uma das maiores cartas de São Paulo e talvez uma das maiores obras do Novo Testamento. Mas aqui estamos no final do Evangelho de São Lucas, no final da vida de Cristo. Tivemos essa experiência próxima e pessoal de caminhar com Jesus e seu ministério. Ouvimos sobre sua narrativa de infância, o anúncio de seu nascimento por Gabriel a Maria, João Batista, Isabel e Zacarias, o Natal, todo esse ensinamento de Jesus. Hoje pegamos no meio do capítulo 22, começamos com Jesus orando no Monte das Oliveiras. Lucas revela Jesus orando tantas vezes. É uma das coisas que ele revela que Jesus fez, talvez mais do que qualquer outra coisa, mas está muito claro que Lucas está revelando um Jesus que ora regularmente. Isso é fascinante. Por que oramos? Talvez já tenhamos conversado sobre isso antes. Muitos de nós oramos porque queremos uma resposta, queremos força, queremos algo. Oramos porque fazemos de Deus um Google ou uma caixa eletrônica. Nós vamos e pegamos coisas dele. Mas essas não são razões pelas quais Jesus oraria, porque Jesus não precisaria dessas coisas do Pai. O que Jesus orou foi para estar perto do Pai. Ele queria estar perto do Pai. Ele queria ter essa comunhão com Ele. Essa é uma das grandes razões para nós orarmos. Não apenas para pedir coisas a Deus, não apenas para pedir respostas e orientações a Deus, embora essas sejam coisas de que definitivamente precisamos, mas estar perto do Pai no céu. Aqui estamos, dia 321, e à medida que nos aproximamos cada vez mais do último dia da Bíblia em um ano, tenha em mente que você pode ter um plano. Talvez você comece do dia 1 novamente, talvez seja outra coisa, mas o plano é que você continue orando. Porque aqui está Jesus no fim da sua vida. Jesus no meio da sua vida. Jesus em todos os momentos. O que ele está fazendo? Ele está sempre orando. Jesus sempre vai voltar para o seu Pai. Aqui está você como cristão e você sabe disso. Você tem acesso ao coração do Pai em todos os tempos e em todos os lugares. Então por que não aproveitamos esse acesso? Por que não aproveitamos a oportunidade que temos de nos aproximar do Pai? Ainda temos alguns dias. Dependendo do seu ritmo, apenas saiba que você está no ritmo certo. Qual é o seu plano para a oração? Porque é tão claro que Jesus é uma oração. Ele é Deus. Aqui somos nós, que não somos muito Deus, muito longe de Deus. Mas Ele quer que estejamos perto. A oração de Jesus hoje no capítulo 22 é honesta e confiante. Ele é honesto, ele diz ao Pai exatamente onde ele está. Pai, se o Senhor estiver disposto, remova este cálice de mim. Essa é a parte honesta. Eu não quero fazer isso. A parte da confiança é, no entanto, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mesmo que seu suor tenha se tornado como grandes gotas de sangue caindo ao chão, veja a que nível chegou a profundidade da oração do Cristo. Outro destaque aqui é Jesus quando está na cruz. O que ele diz? Ele tem 7 palavras na cruz ao longo de todos os 4 evangelhos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Palavras de misericórdia. Outra palavra, em verdade te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Uma palavra de esperança e promessa. E por último, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Esta entrega, este dom da fé. Da cruz nós temos estas 3 palavras: fé, esperança e caridade. Esta palavra de amor, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que é a misericórdia? A misericórdia é um amor que não merecemos. Essa é a palavra de Jesus na cruz. Em verdade te digo, hoje você estará comigo no paraíso. É uma palavra de esperança. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Esta incrível palavra de confiança, esta palavra de fé, onde Jesus confia em seu Pai. Em todos os dias, podemos fazer com que nossas orações sejam palavras de fé, esperança e caridade. Temos uma história única neste evangelho. O caminho para Emaús, Cleófas e seu companheiro. Não conseguimos o nome de seu companheiro, mas alguns dizem, os historiadores, de que é a esposa dele. Maria, esposa de Cleófas, Cleófas e Clopas são o mesmo cara. Então talvez seja Cleófas e a sua esposa Maria caminhando de Jerusalém para Emaús. Muitas pessoas fazem essa afirmação porque existe a sensação de que isso é a ruína de Gênesis capítulos 2 e 3. Em Gênesis capítulos 2 e 3, marido e mulher caem e comem o fruto da árvore que os leva à morte. Mas, aqui em Lucas capítulo 24, este marido e mulher comem o quê? Comem o fruto da árvore da vida, que os leva à vida eterna, a Eucaristia. Algo realmente notável nisso aqui. Você sabe coisas sobre árvores de Natal?
Eles têm lâmpadas que geralmente são verdes ou vermelhas. Eles também comiam pequenas bolachas de açúcar e penduravam nas árvores também. O que eles representam? A árvore que tem alguns frutos. As maçãs são vermelhas e verdes. Então, os bulbos verdes e vermelhos são as maçãs verdes e vermelhas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas estes biscoitos de açúcar pendurados na árvore são circulares e são uma imagem da Eucaristia. A ideia por trás disso é que da árvore original, em Gênesis capítulo 3, existe um fruto da árvore que traz a morte ao mundo. Mas da árvore da cruz obtemos o quê? Recebemos a Eucaristia. Qual é o fruto que dá vida ao mundo inteiro? É incrível refletir e perceber que quando colocamos esses bulbos verdes e vermelhos nas árvores, isso representa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, quando temos os biscoitos de açúcar circulares que são colocados na árvore, isso representa a Eucaristia, o fruto da árvore nova, a cruz. A cruz é a nova árvore da vida. O fruto da cruz é o quê? O corpo e o sangue de Jesus, a Eucaristia. Isso é o que Cleófas e a sua esposa veem. Seus olhos foram impedidos de reconhecer Jesus até quando? Até o partir do pão. Então, o que causou a cegueira e a morte de Adão e Eva no Antigo Testamento foi comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui, para Maria e Cleófas, marido e mulher, comendo o fruto da árvore da vida, a cruz, a Eucaristia. Seus olhos estão abertos. Não é como os olhos de Adão e Eva, que foram abertos e eles reconheceram sua própria vergonha e pecado. Os olhos de Cleófas e Maria estão abertos e eles reconhecem Jesus. Isso faz sentido? É uma antiga tradição de T minúsculo na igreja. A última coisa é que Jesus abre as Escrituras para Maria, Cleófas e até mesmo aos apóstolos. Por quê? Em Moisés e todos os profetas e todos os salmos e todos os lugares que falavam sobre ele, e aqui estamos nós, analisando cada palavra. Lemos, além dos provérbios, todos aqueles profetas, todos aqueles livros de Moisés, todo o Antigo Testamento. Agora imagine Jesus abrindo sua mente para entender cada peça do Antigo Testamento que se referia a ele. Você conhece essas histórias? Então talvez seja uma boa ideia voltar, ouvir novamente e ler novamente. As Escrituras são uma fonte inesgotável de alegria, conhecimento, sabedoria, fé, esperança e caridade. Que Deus abençoe você. Reze por mim.